nós vamos fazer uma caixinha encapada com feltro, decorada com uma capivarinha, certo? Então, para fazer esse trabalho, nós vamos precisar de uma caixinha de MDF, o tamanho à sua escolha, ok? Aqui eu tô utilizando um tamanho 15 por 15 e 6 de altura, mas o tamanho é você que escolhe. Para fazermos a nossa capivara, nós vamos precisar de duas partes de feltro e uma parte do estruturante, que aqui eu estou utilizando Felt Fit, tá? Então, eu cortei ele um pouquinho menor que o feltro, tá vendo, ó? Tá com uma pequena borda aqui, ó, para quando eu costurar, ele não aparecer para fora da costura. E aqui, na parte da orelhinha, eu não vou utilizar o estruturante, tá? Vou deixar somente no feltro mesmo. Eu tô utilizando o Felt Fit porque eu não quero volume. E às vezes, quando a gente caseia a mão, a costura fica um pouquinho repuxada, né? Quando não tem estruturação, ela fica um pouquinho repuxada. Então, para evitar que ela fique repuxada, eu estou utilizando o estruturante. Mas, o Felt Fit é esse daqui, ó, tá vendo? Ele não tem volume. Ele estrutura, porque ele é tipo uma entretela, ó, ele é mais firminho, tá vendo? Mas ele não dá volume. Se você quiser um pouquinho mais firme, você pode utilizar duas partes de Felt Fit. Esse daqui é o de 120, a gramatura dele é 120. Tem o de 250 também, que você pode, ele é mais firme, né? Então, você pode utilizar somente uma camada de 250, tá? Aqui, ó, eu colei aqui na parte de trás da capivara. Eu vou passar um pouquinho de cola de silicone aqui e vou colar aqui na outra parte do feltro, porque eu vou costurar a máquina. Então, eu vou passar uma costura reta em toda a volta aqui da capivara. Se você for fazer à mão, você vai cortar as duas partes da capivara, a parte do Felt Fit, vai colar um no outro, igual eu colei aqui, ó, você vai colar o feltro aqui. E aí, você vai começar a casear ou fazer o ponto chuleado em toda a volta da capivara. É só isso, ok? Então, olha, eu tô com uma parte do feltro, a parte do Felt Fit, ó. Vou passar um pouco de cola de silicone aqui. Esse processo é da mesma forma se você for fazer tanto a mão quanto a máquina, tá? Ó. Passou a cola. Vem aqui e cola no lado avesso da outra parte do feltro, ok? E aí, é só passar uma costura aqui em toda a volta, certo? Olha, tá vendo? Eu passei uma costura em toda a volta da capivara. E agora, é só refilar isso daqui. O que é refilar? Refilar é a gente tirar o excesso de feltro. Ó, terminou de refilar, ele vai ficar dessa forma aqui, tá vendo? A margem bem pequenininha, tá? E pra gente terminar tirar os pelinhos, nós vamos passar o isqueiro em toda a volta aqui da nossa capivarinha. E agora, nós vamos fazer os olhinhos, o focinho, vamos fazer o sombreamento e depois nós vamos finalizar. Quando eu vou fazer pintura no feltro, eu gosto sempre de utilizar um papelão, porque senão acaba acontecendo isso aqui, ó, tá vendo? Acaba sujando a base de corte com tinta e depois fica complicado para sair. Então, eu sempre utilizo um pedaço de papelão mesmo, de caixa. Pode ver que esse aqui já tá bem sujo. Mas, ó, se eu colocar a capivara aqui, vocês não vão ver. Então, por isso, eu vou colocar uma folha de sulfite aqui, ó, para vocês poderem enxergar direitinho a capivara aqui. Então, aqui eu risquei o gabarito do rosto aqui, ó, tá vendo? Eu fiz um risquinho aqui, por quê? Porque eu vou pintar. Mas, você tem a opção de fazer tudo com feltro. Eu vou mostrar pra vocês, ok? No molde,
vocês vão ter essa parte grande aqui do focinho numa peça só, tá? E aí, vocês vão ter a parte da boquinha, do dentinho e da linguinha separados. Gente, é muito difícil recortar pecinhas pequenininhas dessa forma, né? É impossível? Não, não é impossível. Você pode cortar com o auxílio de uma fita crepe ou de um papel termocolante. É possível fazer dessa forma. Só que fica mais complicado. Então, com um pouquinho de tinta de tecido e um pincel fininho, vocês conseguem fazer esse trabalho. Não fica aquele relevo grosseiro e fica bem bonitinho, tá? Então, eu vou fazer aqui nessa parte para vocês verem como vai ficar e depois vocês decidem se vocês querem fazer totalmente recortado, né, com o feltro. Olha, gente, o tamanho é bem pequenininho, tá vendo? Ou se vocês querem fazer pintado, assim como eu vou fazer aqui. O focinho da capivara, ele é marrom. Aqui o feltro já está marrom, ainda assim eu vou dar uma escurecida nesse feltro aqui, ok? Então, olha, eu vou recortar só depois, eu vou deixar isso daqui para dar pra a gente poder pegar melhor no feltro aqui, ok? Então, ó, só para vocês perceberem, a diferença é bem mínima, olha, mas eu vou utilizar o bege claro. O bege claro nada mais é do que marrom, né? Mas, então, se eu for utilizar dependendo o tom de marrom que eu for utilizar de tinta aqui, não vai aparecer nada. Então, eu vou pegar um marrom bem escuro, que aqui no caso eu tô usando o rústico da Acrylex, tá? Ele é um marrom rústico da Acrylex, tá? O meu pincel, eu sempre utilizo pincel Castelo, tá? Esse daqui é o C55600, ok? Ele é um pituá, ó. Ele tem 3 tamanhos diferentes, embora pareçam iguais. Tem o C5560, tem o 00 e o 000, tá? Aqui eu tô usando o 00, que ele é um intermediário. Esse daqui ele é um pouco mais fininho. É que como eu utilizo muito, o meu já tá com as cerdas mais abertas aqui, ó. Mas eu tô usando o intermediário. Esse daqui ele é bem grandão, tá bom? Então, ó, vou pegar aqui o meu pincel. Vou pegar um pedacinho de feltro aqui, ó, pra gente limpar o excesso de tinta. Porque eu não quero borrocar, eu quero realmente fazer um sombreamento aqui, tá? Então, ó, em toda a volta aqui do focinho, eu vou fazer um sombreamento. Aqui em cima, não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas eu vou deixar sem sombreamento aqui em cima. Ó, tá vendo? Feito esse sombreamentozinho aqui, com a tinta preta, eu vou fazer a parte mais fininha, mais delicadinha aqui, que vai ser o quê? Eu vou fazer essa parte aqui das narinas dele, esse risquinho aqui, e vou fazer um risquinho aqui, ó, tá? Esse pincel aqui é o C54400. Se vocês pegarem o 000, ele vai ser ainda mais fininho, tá? Aqui em cima, vocês podem dar uma engordadinha nessa narina. Vai ficar como se fosse uma gotinha. Vou mostrar pra vocês, tá?
Agora aqui, ó, eu vou fazer um risquinho aqui, ó. E esse risquinho vai subir aqui, ó. E vamos descer com um risquinho aqui. Certo? Olha, já tá dando uma profundidade, certo? Nesse ponto aqui, ó, vocês já podem recortar. Eu vou pegar a tinta branca e vou fazer o dentinho dela. A tinta branca, se vocês quiserem, vocês podem passar uma vez, esperar secar e passar uma outra mão, tá? Pra ela ficar bem branca, pro dente ficar bem branquinho. Eu não vou fazer nenhum risquinho aqui, porque eu não quero. Se vocês quiserem, vocês podem descer um risquinho bem fininho aqui, porque isso daqui é um dente só. Se eu passar um risquinho aqui no meio, vai dividir esse dente em dois, e não é o meu objetivo. Gente, eu tenho um porquinho da Índia, que é parente da capivara. E eles têm um dentão mesmo na frente, é um dentão, bem grandão. E a capivara é um roedor, né? A gente não pode esquecer. Então, ela tem um dentão. Vou fazer um dentão só, ok? Agora, com a tinta vermelha escarlate, também da Acrylex, eu vou fazer a boquinha. Ainda só com o pincel fininho, só com a pontinha do pincel, eu vou passar aqui, ó. Ai, Lu, mas essa boquinha não vai aparecer. Vai, gente. É porque não precisa aparecer muito. E quem vê de perto vai ver que tem uma linguinha aqui. Ok? Por que eu não vou passar direto? Porque a língua não é rosa, né? Rosa clarinha assim, e também, ó, vocês vão ver que vai dar uma clareada nessa língua. E eu não vou passar nela inteira. Vou passar só assim. Vou mostrar pra vocês, é como se fosse um vermelho bem clarinho. Só que antes eu vou pintar o fundo aqui com um marrom rústico ainda. Eu vou escurecer esse fundo da boca aqui, ó. Não vou fazer em preto, vou fazer em marrom.
A hora que eu levar bem pra pertinho, vocês vão ver que ficou mais escuro e deu vida. Deu profundidade pra essa boca. Olha, gente, que bonitinho, tá vendo? Vocês conseguem ver o vermelho mais escuro no fundo e ele clareando aqui e o dentinho da capivara. Vocês podem fazer esse mesmo procedimento direto aqui no focinho, no corpinho da capivara. Mas o que acontece? Se vocês errarem a pintura aqui, vocês vão ter que refazer isso tudo aqui. Então, por isso que eu estou fazendo a pintura aqui, para depois colar aqui. Porque se errar aqui, não tem problema, é só refazer essa partezinha. Agora, se errar aqui, aí o trabalho fica muito maior, certo? Então, ó, esperou secar, secou um pouquinho, a gente vai colar aqui no focinho, aqui no rostinho da capivara. Nós vamos colar com cola quente, ok? Ó, passa um pouquinho de cola. Ai, gente, tá muito fofinho. Agora, ó, tá vendo que aqui tem um risquinho, a caneta? Agora, nós vamos fazer a finalização da pintura aqui, ó. Para os olhinhos, vocês podem utilizar recortes a laser. Para fazer os olhinhos, eu vou deixar no molde o gabarito do olhinho para vocês riscarem, para que vocês possam fazer pintado, bordado, tá? Eu só não aconselho vocês recortarem a mão porque é impossível, ok? Mas olha, eu vou utilizar esse daqui, ó, que é um recorte a laser. Eu comprei esse recorte a laser na Mega Artesanal o ano retrasado. É da Mobu Crafts, eu vou deixar na descrição do vídeo. É o modelo 5, o tamanho 1. Tá? Porque eles têm uma variação, dentro do modelo, eles têm uma variação de tamanhos, tá? Esse daqui são recortes, gente, muito miudinhos mesmo. E eles têm bastante desse tipo de recorte, mas é minúsculo, tipo recorte de meio centímetro, cílios bem fininhos, boquinha miúda, então é bem legal. Tá, ó, aqui eu vou utilizar esse modelo 5 tamanho 1. Que você vai colar com uma cola 6000. Você vai colar aqui, ó, tá? Pode colar dessa forma aqui, com os cílios virados para cima. Tudo vai depender de como você quer o rostinho da capivara. Ou você pode colocar mais para baixo aqui um pouquinho, ó. E colar dessa forma aqui, ó. Você escolhe. Se for o olhinho fechado, é um pouquinho mais para cima. Se for o olhinho meio que sorrindo, é um pouquinho mais para cima aqui, ó. Bem rente aqui ao finalzinho do focinho. Se for um olhinho sonolento, é aqui, ó, mais para baixo na direção da narina, ok? Vocês podem escolher como vocês querem fazer. Olha, gente, que gracinha que fica, né? Então, aqui nós vamos colar com a cola 6000. Eu vou utilizar a Pega 1000, a Pega 1000 6000, que é essa aqui, ó. Tá? É a Pega 1000 6000. Eu achei fácil no Armarinho Fernando, aqui em São Paulo. Eu não sei aonde você tá e eu não sei se tem essa loja aí onde você mora. Mas aqui eu encontro fácil dessa marca, tá? Mas a minha amiga Roberta, que eu também vou deixar o Instagram dela aqui na descrição do vídeo, ela vende também essa cola, ok? Essa cola, ela é excelente pra gente fazer esse tipo de colagem, porque o biquinho dela é bem fininho, tá vendo, ó? É um biquinho de precisão. E aí, a gente consegue colar, passar assim, ó, bem certinho nos cílios.
para poder colar. Eu vou colar os cílios dormindo. Mas como eu falei para vocês, o sentido do olhinho não interfere aqui no acabamento final da peça, tá? Vocês só atentem para posição no rosto, para não ficar muito esquisito. Bem rente ao focinho, pertinho da narina, tá vendo? Colou. Então, agora nós vamos fazer o nosso acabamento aqui. Ó, nós vamos começar de cima para baixo, ok? Então, lá na orelha, eu vou utilizar a tinta rosé. Todas as minhas tintas são da Acrylex, ok? Então, eu vou tirar o excesso, vou fazer a parte interna da orelhinha. Ó, vou tirar o excesso e vou vir aqui, ó. E não é aqui, não é do meio para fora. Não é do meio para dentro aqui da cabeça, é do meio para fora da cabeça, tá? Então, ó. Vou bater assim. E eu tô dando batidinhas com o pincel, eu não estou esfregando o pincel. Certo? Ó, eu nem vou lavar o pincel, eu só vou tirar bastante o excesso dele aqui, porque ele não vai interferir na cor. Vou pegar a tinta Jacarandá, da Acrylex também, e vou fazer o contorno. Vou fazer todo o contorno da nossa capivarinha, tá? Tirei o excesso da tinta aqui e vou começar. Essas partes aqui, ó, que tem dobrinhas, normalmente elas são mais escuras, né? Porque elas fazem sombra, tá? As partes de baixo aqui, ó. Por que que eu quis fazer o rosinha primeiro? Porque se eu deixasse para fazer depois, ele ia manchar com o marrom. Já o marrom não vai alterar a cor do rosa. Ele vai continuar um rosinha e vai dar um sombreado em cima do rosa. Aqui, ó, a gente pode passar aqui. Aqui o bracinho, só aqui embaixo, a ponta aqui, a gente não precisa se preocupar em fazer um sombreado. Viu que eu não repus a tinta ainda, né? Eu só tô utilizando o excesso de tinta que tá aqui no... Aqui também eu vou utilizar um marrom de outra cor no pezinho. Aqui, ó, vou deixar bem marcadinho. E aqui, gente, nós vamos fazer um escurinho, porque é para dar uma profundidade aqui, ó, na cabecinha dela, ó.
Conseguem ver? Aqui embaixo, a mesma coisa. A gente meio que vai delimitar a barriguinha dela aqui, ó. Vai ficar meio que um círculo. Automaticamente aqui, ó. Mais claro. Aqui, nós vamos voltar com aquele pincel bem clarinho, bem fininho, e com a tinta rústico, lembra dela? Daquele marrom bem escuro? Que a gente utilizou aqui no focinho? Nós vamos voltar com ela. Ó, lembra da tinta rústico que a gente utilizou aqui no focinho? Nós vamos voltar com ela. E nós vamos fazer alguns pontos de profundidade, olha. Então, com aquele pincel fininho, nós vamos descer aqui assim, ó. Fiz uma profundidade aqui e vou fazer aqui embaixo. Esses riscos de profundidade eu vou deixar no molde, vou deixar o gabarito, onde vocês podem aprofundar. Não quero aprofundar com tinta de tecido, faço um bordado, um pontinho atrás, aqui e aqui, que vai ficar bem bonitinho, tá? Aqui em cima também, na orelhinha. Olha. Bem bonitinha, né? E agora nós vamos fazer a finalização aqui, ó. Agora, nós vamos fazer uns detalhezinhos aqui, ó. Com a tinta jacarandá, tá? Que é aquele marrom, esse marrom que nós fizemos Nós vamos fazer uns pelinhos assim, ó. E aqui, ó, bem na marquinha do pescocinho aqui, ó. Gente, é com um pincel fininho. É bem simples, bem singelo. E aqui em cima. Ó, até risquei minha máquina. Certo? E agora, nós vamos fazer a finalização da boquinha. Ai, gente, olha, depois que eu tirar as marcas de caneta, vocês vão ver que bonitinho que vai ficar. E agora, com a tinta preta, nós vamos fazer a ó, nem vou lavar o pincel, vou utilizar ele, só vou tirar o excesso da tinta. E vou finalizar aqui a boquinha. Vocês podem fazer um gabarito com caneta fantasminha mesmo, pra poder ficar bem certinho.
fazendo tudo à mão livre, gente. Vocês podem fazer com um gabarito da caneta Fantasia, tá? Olha, gente, olha que fofura. Ó, agora a gente vai voltar com o pincel que a gente utilizou aqui para sombrear, a tinta rústica, e nós vamos fazer o pé. Aqui você não precisa nem limpar muito o pé, ó. Nós vamos fazer assim, ó. Onde tiver mais excesso de tinta, nós vamos fazer bem na beiradinha. Depois a gente pode ir subindo, sombreando, não tem problema. Tá? E eu digo, é só se vocês realmente quiserem muito. Eu, como sou detalhista e perfeccionista, eu vou fazer. Mas olha, com a tinta preta e o pincel fininho, a gente pode dividir os dedinhos. Certo? E olha, a patinha eu vou fazer dublada, só dublada, tá? Com cola fria mesmo, de silicone. Então, ó, eu tenho ela aqui, ó, recortada no feltro, tá? Com o auxílio de uma pinça, nós vamos pegar a cola de silicone, tem que ser uma cola boa, tá, gente? Uma cola que cole de verdade. Tá? Eu sempre utilizo a cola da Tec Bond para fazer esse tipo de colagem, porque é a melhor. Você também pode utilizar a cola universal, tá? A Tec Bond também tem a cola universal, vocês podem utilizar, porque ela não fica tão dura, tão enrijecida quanto a cola de silicone deixa depois que seca. Mas eu quero contar com essa rigidez. Tá? Então, ó, colou aqui, ó, é só refilar e pronto, está dublado, tá? É bem simples e rápido. Pode dublar também com cola quente. Não tem problema. Recorta a patinha, passa cola quente em toda a extensão e cola na outra parte do feltro. No entanto, dependendo do excesso de cola que você colocar, você pode manchar a peça e aí não fica bonito, né? E se você não apertar bem com a cola quente, ela pode dar um relevo desnecessário, ela pode deixar com algum carocinho e a gente não quer, a gente quer um acabamento bem bonitinho, certo? Ó, nós fizemos aqui as duas patinhas que nós vamos utilizar depois na hora da montagem, ok? A plaquinha de Feliz Dia das Mães, eu recortei um pedacinho de feltro, só recortei o pedacinho de feltro e colei numa parte de Santaflex resinado, tá? O Santaflex resinado, ele é mais estruturado. Deixa eu pegar um aqui para vocês verem. Ó, é a mesma cor, bege claro. O Santaflex resinado, atrás ele é um pouco mais claro que na frente, ó, tá vendo? Porque ele é meio mescla atrás, tá? E na frente não. Então, ó, esse daqui é o resinado, Santaflex, ó, tá vendo? Quando eu pego ele não cai, pelo contrário, ó, tá vendo? Ele tava enrolado, então ele fica meio que subindo, porque ele é bem firme. Esse daqui é o feltro, ó. Tá aqui, vou pegar os dois, ó. Perceberam a diferença? Então, esse daqui já vem estruturado, esse aqui não, tá? Então, eu vou pegar
um pedacinho de feltro normal, vou cortar um quadradinho de 5 por 5, vou cortar as beiradinhas aqui. Isso daqui são recortes que eu estou utilizando, recorte a laser de feltro, tá? Se de repente você tem uns recortes a laser aí de maior do que isso daqui, então você vai cortar a sua plaquinha no tamanho proporcional ao recorte que você tem aí. Você não tem recorte nenhum aí, você quer utilizar isso daqui, você pode bordar. Eu vou deixar o gabarito também para vocês riscarem com furinhos, né? Vocês conseguem passar para o feltro e depois fazer ponto atrás para vocês bordarem. Não vou fazer aqui, gente, porque realmente isso daqui é muito demorado e eu sempre prezo pela coisa que fica boa e é mais prático, tá? Então, eu tenho um recorte a laser aqui. Para colar isso daqui, o recorte, ele vem soltinho, né? Ó, ele vem assim, soltinho. Esse daqui é da Fernanda Golono, tá? Ele vem soltinho. Então, com o auxílio da pinça, a gente vai fazer igual a gente fez com os cílios. A gente pega aqui, passa a cola 6000, ó, tá vendo? E cola aqui no feltro, certo? Ou vocês façam o bordado antes de colar no resinado. Então, ó, bordou, colou, pintou, fez da forma que você quis fazer. Aí você pega esse quadradinho, cola com cola quente num pedaço maior de Santa Flex e faz aqui eu optei por fazer o acabamento com a tesoura escalope, né? Você pode fazer com a tesoura de picotar ou fazer com a tesoura reta mesmo. Pode deixar uma margenzinha ou pode cortar rente, não tem problema e não influencia, ok? Aqui atrás, ó, eu colei um palitinho de dente e colei um pedacinho de resinado aqui em cima, ó, só pra eu garantir que esse palitinho vai ficar colado aqui, tá bom? Ó, nós vamos fazer os balõezinhos todos da mesma forma. Esse daqui eu fiz num formato de coração, tá, ó? Mas os outros, que são balõezinhos normais, vocês vão fazer da mesma forma. Então, aqui o processo foi igual ao da patinha, que é o quê? Dublar com cola, só. E aí, pra gente fazer o fiozinho, o que nós vamos fazer aqui, ó? Eu peguei um pedaço de linha de crochê. Eu peguei de linha de crochê porque ela é mais grossa, tá? Eu não faria com lã, porque lã é volumosa, e nem com linha de costura, porque é muito fina. Então, pra gente colar na patinha da capivara, a linha de crochê é a ideal, ou a linha de pesponto. Como eu não tenho linha de pesponto, vou utilizar a de crochê mesmo, ó. Aí, esse aqui é o lado que eu vou deixar pra frente, esse daqui é o lado que eu vou colar. Então, ó, passei um pinguinho de cola quente aqui, pego a pontinha da linha, ó, colo aqui, colei aqui, eu vou passar uma vez, vou apertar 2 vezes. Aí aqui, ó, eu vou dar um nó, sabe aquele nozão? Que eu vou finalizar ele aqui na frente, ó. Dei um nó aqui, ó. Ó, vou trazer o nó aqui pra frente. Vou puxar mesmo, ó, tá vendo? E vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá bom? Assim, nós vamos fazer com os 4 balõezinhos, tá? Nós vamos fazer com os 4 balõezinhos pra gente colar na mão se quiser fazer 5 balõezinhos, pode fazer. Se quiser fazer mais um de coração, pode fazer. Eu aqui optei por fazer só 4. Para nós encaparmos a nossa caixinha, eu vou utilizar essa composição aqui, ó, tá? Que é de feltro xadrez com feltro poá. Eu gosto de encapar dessa forma, porque depois você pode colocar uma fitinha de cetim, você pode finalizar da maneira que você preferir, ou só finalizar a tampinha aqui em cima mesmo, sem problema nenhum, tá? É uma coleção da Santa Fé, de poá e xadrez. Tem outras cores, é que eu escolhi essa daqui porque é bem neutra, mas tem outras cores, ok? Você pode decidir, optar pela cor da sua preferência, ok? Então, olha, se você quiser com feltro liso, você pode fazer também, né? Enfim, eu optei por essas duas composições aqui que eu gostei mais.
tá? A minha caixinha aqui, ó, é de 15 por 15, com 6 de altura, ok? Da maneira como eu vou explicar, vocês conseguem aplicar em qualquer tamanho de caixinha. Vocês podem utilizar esse método para encapar em qualquer caixinha quadrada, retangular ou triangular, que tenha as bases retas, tá? Para base circular, se for uma caixinha redonda, por exemplo, eu não testei, então eu teria que ver como que o feltro vai se comportar, porque quando eu vou encapar base de guirlanda, eu preciso dar alguns piques para que ele faça as curvas certinhas. Eu não sei aqui na caixinha como ele se comportaria, então teria que testar. Mas para fazer qualquer caixa reta, né, seja ela quadrada, retangular, triangular, sextavada, oitavada, é o mesmo princípio. Ok? Então, ó, eu vou precisar de um pincel velho, que seja mais largo. Pode ser até pincel de pintar, mas tem que ser um pincel um pouco mais firme. Eu tô usando um Castelo aqui, que eu só deixo pra isso. Ele é o C520 20. Ele é bem largão aqui, ó, tá vendo? Ele tá até duro de cola, mas é exatamente isso. Então, ó, tá aqui, ó, a parte de cima e a parte de baixo. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar uma boa cola de silicone, tem que ser uma cola boa mesmo, eu estou utilizando o Tec Bond. Não vou utilizar cola branca, porque não vai dar o resultado que eu quero, pode ser que manche, então não é isso que eu quero. E para evitar que essa cola aqui, quando eu espalhar, porque precisa espalhar para ela colar em toda a superfície, para ela dar um acabamento liso perfeito, vocês vão ver. Precisa espalhar. Então, para evitar de manchar, nós vamos fazer esse procedimento aqui, correto? Então, olha, eu vou pegar a cola da Tec Bond, cola de silicone. Tem que ser cola de silicone, tá? Não pode ser cola quente, porque senão vai encher de grumo, vai encher de caroço e eu não quero. Não quero nenhum relevo, eu quero esse acabamento perfeito, lisinho. Lu, eu posso pintar? Pode pintar. Se você tem habilidade para pintar MDF, você pode pintar. Você pode só envernizar, você pode encapar com guardanapo de decupagem, com papel contact, enfim, você pode fazer o que você quiser. Mas eu trabalho com feltro e eu queria utilizar uma caixinha, então eu vou encapar com feltro, ok? Eu vou te ensinar como faz para encapar com feltro. Eu não sei como que encapa com tecido. Se você já tem essa habilidade, fique à vontade. Então, eu vou ensinar como eu encapo com feltro, ok? Então, ó, vou passar uma quantidade generosa de cola em toda a superfície aqui da tampa. Em cima, tá? Não vou, por enquanto, eu não vou passar nas laterais, é só em cima. E eu vou caprichar aqui, não vou passar pouquinho, não. Tá, ó. Eu cobri, ó, viu? Eu cobri toda a parte de cima, vou pegar o pincel e vou espalhar essa cola aqui, tá? O pincel vai estar duro num primeiro momento, mas ele vai aderindo e vai respondendo para a minha necessidade, ó. Vou espalhar tudinho. Gente, o ideal é que vocês tenham já cortado um pedaço de feltro que seja o suficiente para encapar isso daqui. Eu não cortei, mas eu vou ensinar para vocês, tá? Como que faz esse corte, para você não ficar trabalhando com um pedaço muito grande de feltro e poder aproveitar o máximo possível do seu feltro, ok? Ó, então, eu passei em toda a superfície, não ficou nenhum cantinho aqui sem cola. Se você achar necessário, passa um pouquinho mais, ok? Ó, aí, vou pegar o meu feltro xadrezinho aqui e eu vou encapar de um modo que ele tenha feltro o suficiente para eu subir as laterais aqui, ok? Então, ó, aqui vai subir, aqui vai subir. E como ele é xadrezinho, ele tem que ficar retinho, senão vai ficar feio, tá? Então, ó, encaixei aqui, vou até cortar aqui, ó, uma quantidade que eu sei que vai subir aqui, ó.
e vai sobrar, ok? Aqui a mesma coisa, ó. Vou cortar uma quantidade aqui que eu sei que eu vou subir a lateral e vai sobrar. Ó. Um acabamento bem lisinho, bem perfeitinho, certo? Ó. Agora, nós vamos subir essas laterais aqui, tá? O mesmo procedimento, vou passar cola aqui na lateral. Ó, passei cola na lateral, pego o pincel, espalho bem, inclusive aqui, ó, nessa junção aqui, né? Bem na curva aqui da tampa. Certo? Fez isso, o que que nós vamos fazer? Nós vamos puxar isso aqui pra cima, de modo, ó, sem esgarçar o feltro, mas nós vamos dar puxadinhas para ele não ficar sobrando aqui, para ele fazer direitinho a curva, não ficar com bolha de ar, sabe? Para ele colar bem, ó, puxou, puxa com cuidado para não estragar o feltro, ó, ficou retinho aqui, certo? Depois que puxou para cá, eu vou recortar essa sobra aqui, tá? Eu vou dar um acabamento aqui com uma tesoura escalope. Se você não tiver, não tem problema. A gente só não vai fazer isso aqui, tá? Nós não vamos encapar aqui por dentro. Porque com o volume do feltro que vai estar na parte de baixo, aqui já vai ficar bem firminho. Então, se a gente encapar virado para dentro, a gente não consegue abrir e fechar a caixa, tá? E pode estragar, pode ficar ruim. Então, aqui, ó, eu vou vir aqui e bem rente aqui a caixa, eu vou colar, eu vou recortar, finalizando, ó, tá vendo, ó? Vou finalizar aqui com a tesoura escalope. Posso fazer isso depois? Posso, mas eu acho que assim, dessa forma é mais fácil, ok? Cortei aqui, ó, ficou com o acabamento certinho aqui, certo? Aqui, o que que eu vou fazer? Vou com a escalope? Não, vou cortar aqui, ó, com a tesoura bem encostada aqui, com a tesoura reta, vou encostar aqui, ó, e vou fazer isso aqui, tá? E vou colar a essa outra parte aqui. Ó, chegamos aqui na última parte, tá? Dessa forma, tá? Nós vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, e aqui. Cortou, ó, vai ficar assim, tá vendo? E agora, nós vamos encapar essa parte aqui, finalizar, e aí eu vou mostrar o acabamento. Aí, aqui, ó, eu não quero que sobre nada, ó, tá vendo? Então, com a tesoura bem aqui, ó, passar bem na quina, gente, é bem na quina, não é nem com a tesoura apoiada aqui, é assim, ó, é bem na quina mesmo, nós vamos passar, aqui, ó, ó, o acabamento fica perfeito, tá? Aqui já foi, eu já fiz, me falta aqui, eu também já fiz, ó. Ficou muito certinho os 4 cantos, tá vendo? Eu vou pegar o isqueiro
E vou passar em toda a volta. E a nossa tampa está pronta. Ó, tá vendo? Mesmo que nós fizemos aqui, nós vamos fazer na parte de baixo. No entanto, eu vou fazer com o feltro Poá. Ó, aqui na parte de baixo da caixa, eu quero encapar essa parte aqui. Só que eu não vou entrar aqui. Não vou entrar aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar cola nesse pedacinho aqui. Essa cola muito bem passado aqui. Deixa eu só... Vou passar cola muito bem aqui, ó. E vou puxar aqui. E eu vou virar aqui. Esperar colar bem isso daqui, ó. Tá vendo aqui? Já tá bem coladinho, ó. Vou vir aqui, ó. E vou passar a tesoura reta. Não vou passar escalope aqui, ok? Ó, vou vir aqui. Aqui vai ser um pouquinho mais chato, tá, pessoal? Mas, ó. A tesoura bem rente aqui, ó. Colou. Ó. Aqui eu posso acertar. Tá? Ó, e aí eu vou ficar com a beiradinha colada aqui também. Essa parte aqui vai ser um pouquinho mais chatinha, mas o acabamento vai ficar bem bonitinho. O que você pode fazer também? Veja, que pode facilitar a sua vida. Eu resolvi agora que eu queria colar aqui. Nós sabemos que aqui tem 6 centímetros de altura, né? Então, e aqui tem mais um meio centímetro. Então, o que que eu preciso fazer? A minha caixinha tem 15. 15 com mais 6,5 daqui, mais 6,5 daqui. E mais 6,5 daqui, mais 6,5 daqui. Então, 6,5 com 6,5 dá 13, certo? 13. Mais 15 dá 28. Então, eu vou cortar, tem que somar todos os lados, ó. 6,5 mais 15 mais 6,5, vai dar 28. Eu vou cortar um quadrado de 28 por 28. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colar essa parte aqui de cima, vou virar aqui, já vai estar cortadinho certinho, sem ter que fazer esse acabamento aqui agora, depois que cola, tá bom? Então, ó, vou passar cola aqui e vou continuar colando da mesma forma que eu fiz a tampa. Bem encapadinha. Ó. Tá vendo? Olha, gente, que amor. E agora, nós vamos colar a nossa capivarinha aqui pra gente fazer a finalização da nossa peça, certo? Com tudo feito, agora nós vamos montar a nossa caixinha, certo? Vamos posicionar a nossa capivara aqui no centro. Aqui, ó. Vou colocar ela bem rente aqui embaixo, tá? Ó, vai ficar tipo um meio centímetro só aqui. Gente, quando eu vou colar alguma coisa assim, ó, pra eu não perder a marcação, o que que eu faço? Eu faço uma marca de caneta em alguns pontos assim, ó, pra eu saber exatamente aonde eu vou colar, pra eu não me perder, ó. Tá vendo? Eu faço essa marcação, passo cola e vou ali colar, que fica
fica muito bom. É que eu quis colocar um lacinho. Esse lacinho aqui também é lá da Mobu, mas eu não tenho a referência dele. Mas eles têm vários modelos, tá? Ó. Passa um pinguinho de cola aqui no miolinho. Vem aqui, ó, e cola aqui. Olha. Ai, que graça, não. Não pode esquecer de colar a plaquinha, para evitar que ela enrosque em algum lugar e arranque e estrague, tá? Ó, então, põe um pouquinho de cola quente aqui, ó, tá? E aperta aqui. Não precisa colar ela toda, só um pontinho de cola no meio já é o suficiente, ok? Na tampa ainda, nós vamos colar uma fita pra gente finalizar, pra ficar bonito, né? Vamos combinar? Então, ó, essa fita pode ser tanto assim, quanto assim, ela é dupla face, ó, tá vendo? Eu vou deixar o lado marrom pra fora, porque eu acho que vai ficar mais bonito. Ó, o dourado tá bonito também, mas acho que o marrom vai destacar mais, né? Então, ó, vocês encontrem o meio, tá? E façam uma marcação pra vocês poderem começar colando isso daqui no meio certinho. E essa fita, aqui a gente vai passar uma colinha quente. Ai, peraí, que eu tô colando errado. É aqui, ó. Não tem problema, porque não vai aparecer, tá, ó. Põe uma colinha quente aqui, ó. Sela a ponta, né? Põe uma colinha quente e vem aqui, ó. Vou até apertar com uma tesoura, porque como eu passei cola aqui, ó, tá? Colou, e aí nós vamos colando toda a volta. Aqui eu vou passar uma cola de silicone para não ficar com relevo, tá? Porque a cola quente, ela faz o fio e raramente ela assenta. Normalmente ela fica com relevo. Então, eu vou passar uma cola de silicone, uma cola boa de silicone, aqui, ó. Não precisa espalhar, só passa um fio de cola de silicone para não ficar vazando cola por aí, tá? Ó, dá uma puxadinha para assentar bem. Se quiser passar na própria fita, pode passar, mas não tem essa necessidade, pode seguir aqui certinho, tá? Aqui em cima nós vamos passar um pingo de cola quente, aqui, ó, pra gente finalizar a colagem aqui, ok? Porque eu pus margaridinha aqui, né? Aqui eu vou pôr uma margaridona. Ó, essa margarida, ela tem 3 centímetros. Vocês tanto podem utilizar ela assim, tá vendo? Ó, com uma parte só, como vocês podem fazer ela mais cheia, assim, ó, montar ela mais cheinha assim. Eu vou montar ela mais cheinha. Então, ó, vou colocar um pinguinho de cola aqui, vem aqui, vejo onde que é a posição certa, ó, colei. E aí, agora, cola
o miolinho. Esses recortes a gente precisa ter no ateliê, gente. E aí, a gente vai colar aqui, ó, bem no centro. Ó, que lindo que fica. Tá, ó, vamos passar cola aqui no miolinho novamente. E vamos colar bem aqui, aonde é o nosso centro aqui da nossa fita. E aí, ó, vamos passar uma colinha aqui na folha, aqui bem na raizinha dela, aqui, ó. Vamos colar. Aqui. Olha. Certo? Olha, nós vamos fazer esse acabamento aqui, ó. Tá? Então, aqui nós vamos encontrar o centro pra gente poder posicionar as outras certinho, tá? Então, aqui, ó, eu vou colar como eu colei uma grande aqui, eu vou colar uma pequenininha aqui. Ó. Eu vou tampar pra eu saber certinho aonde eu vou colar, ó.